Muito bem. Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 21 de Mateus. João. Alguém falou João. Mateus. João. Eu estou com Mateus na cabeça. O Evangelho segundo João, tá bom? Capítulo 21. Muito bem, nós estamos expondo, né, o livro de João. Estamos no capítulo 21, que é o último capítulo. Hoje nós vamos fechar esse evangelho. Então é a última parte do último capítulo, a partir do versículo 15, tá bom? Então, Evangelho segundo João, para confirmar, capítulo 21, a partir do versículo 15, tá bom? Vamos ler. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: Então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, João, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso, espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, que Jesus disse. Ele apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho desses acontecimentos e que os registrou aqui. E sabemos que seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Quero orar por isso, Senhor. A tua palavra será exposta e há poder nessa palavra, há poder de transformação, há poder de mudança de vida, há poder de convencimento do pecado, da justiça e juízo através do teu Espírito Santo. Por isso, nossos corações estão aqui abertos, nossa mente está atenta para que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para aprender um pouco mais do que o Senhor quer para nossas vidas. Por favor, nos dá forças, nos capacita para que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente ouvir aqui. Sejamos
servos mais fiéis ao Senhor, mais tementes ao Senhor. Possamos estar dispostos a pagar o preço do Evangelho, Senhor, de seguir ao Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero propor então um tema para essa mensagem, que será o custo do discipulado, né? A gente ouviu através do testemunho do Albert, também nessa empreitada da Mayla, que Deus nos leva a lugares inimagináveis, né? Nos dá oportunidades incríveis durante a vida. E Ele faz tudo isso porque Ele nos conduz por caminhos retos dentro da sua vontade. Muitas vezes esses caminhos são tortos aos nossos olhos. São caminhos que não são bons aos nossos olhos, mas que para Deus são caminhos de retidão. O plano dele, como diz Paulo aos Filipenses, que ele começou, ele irá terminar. Certo? Então o nosso Deus é um Deus que não falha, é um Deus que não erra, um Deus que não é pego de surpresa, é um Deus que traçou os planos desde antes da fundação da humanidade, do mundo, e Ele vai cumprir todos esses planos, certo? Todas as profecias, todos os planos, toda a aliança de Deus com a humanidade, enfim, através de Jesus Cristo, todos os planos que Ele fez para Israel, vai se cumprir em Israel. Tudo o que Deus planejou irá se cumprir até o último segundo. Diz o texto bíblico que esse mundo passará, mas as suas palavras permanecerão eternamente. Diz que Deus é fiel, que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é firme em seus propósitos, e Ele cumpre todos os planos traçados para a humanidade, para você, para mim, certo? Durante a eternidade inteira se cumprirá a vontade do Senhor. Correto? Vocês entendem isso? Que ponto de... Eu vi um monte de ponto de interrogação assim, né? Que dúvida, né? Talvez você não duvide tanto disso. Conscientemente, mas inconscientemente, muitas vezes a gente dá passos que nos mostram o contrário, né? Então, muitas vezes a gente se atemoriza em meio a uma necessidade, né? Em meio a um desemprego, em meio a um problema familiar, em meio a um problema de comportamento do filho, um problema da escola do filho, falta de dinheiro, né? Enfim, a perda de um ente querido. A gente se atemoriza com más notícias. Esse é o nosso coração. Mas para ser um discípulo de Cristo é necessário um custo. E é isso que Jesus está explicando para Pedro. Você vai lembrar que esse mesmo Pedro foi aquele que negou a Jesus 3 vezes. Parece que há uma relação desse discurso, dessa conversa, desse diálogo de Jesus com Pedro, de correção daquilo que Pedro fez, negando a Jesus 3 vezes. Parece que há um confronto e uma renovação, uma nova oportunidade de Deus para Pedro assumir que ele ama a Deus acima de todas as coisas. Mas esse texto é muito legal. Ele tem muitas informações. Eu falo isso sempre, mas direi mais uma vez, talvez poderíamos ficar um mês falando desse texto aqui, para destrinchá-lo o máximo possível, porque existem muitas informações legais. Vou tentar dizer uma boa parte delas, tá bom? Mas você conhece esse texto e já caiu no senso comum de que Jesus usa palavras para perguntar para Pedro se ele me ama, e Pedro responde com outra palavra, que no grego são 4 palavras para amor, né? Então Jesus usa uma nas primeiras 2 perguntas, e Pedro responde com outra palavra, que caiu um pouco no senso comum de que Jesus está questionando a Pedro sobre um amor verdadeiro, e Pedro diz, a resposta de Pedro é que ele não ama tanto assim, né? Porque ele usa uma palavra que não está relacionada ao amor sacrificial. Ele usa uma palavra que está relacionada a um amor de amizade,
certo? Mas no final, a terceira pergunta de Jesus é se ele ama com um amor de amizade. E aí Pedro confirma, é verdade, é dessa forma que eu amo, o Senhor sabe de todas as coisas. E durante algum tempo, muita gente discutiu acerca de que há uma possibilidade aqui de Jesus estar fazendo uma pergunta sobre um amor e Pedro respondendo sobre outro amor. Mas esse texto, existem outras relações de palavras que se opõem, entre aspas, mas que elas também falam do mesmo fator. Né? São palavras diferentes utilizadas para expressar o mesmo assunto, ali, a mesma intenção do autor. Né? Então parece que é uma prática do autor fazer isso, usar palavras diferentes dentro do mesmo contexto, mas para expressar uma ideia em sua totalidade. E a gente vai olhar um pouquinho isso mais para frente, tá bom? Mas eu quero que você preste um pouco mais atenção e pense acerca do quanto você está disposto a pagar, qual é o custo que você está disposto a pagar para ser um discípulo de Cristo. Porque, eu não sei se você percebeu, Jesus está falando para Pedro do dia da morte dele. Por isso que ele questiona Jesus acerca do discípulo amado João, que está vindo logo atrás. Ele fala assim, não, tá bom, eu vou morrer, eu serei um mártir, né? Mas e esse daqui? Parece que rola um pouco de ciúmes ali, né? Dá impressão, o texto não é claro quanto a isso, mas parece que rola uma... Poxa, eu vou morrer, tá bom, eu até morro, mas e ele? Jesus fala, olha, se ele viver o quanto for viver, isso compete a mim, não compete a você. Você está disposto a morrer? Pelo reino? Eu quero que você fique pensando um pouquinho sobre isso nessa noite, tá bom? Então, eu quero propor para você, para a gente entender um pouco mais esse texto, 3 divisões. Primeiro, há um diálogo, há um ato profético, há uma profecia de Jesus, e também há uma ordem de Jesus para Pedro, tá bom? Então, quando a gente olha para esse diálogo, é aquilo que eu vim expressando, ó. Quando ele pergunta, amas mais do que esses outros me amam? Então Jesus chega para Pedro e fala assim, olha, você ama a mim mais do que esses outros discípulos me amam? Se você lembrar do contexto, começo do capítulo 21, semana passada a gente falou sobre isso, você vai lembrar que os discípulos estavam aguardando a ressurreição de Jesus. Só que não, né? Porque Jesus ressuscita e aparece para eles 3 vezes ressurreto. Você lembra que Tomé fala assim, eu só acredito, na primeira aparição Tomé não estava presente. E os discípulos contam para Tomé que Jesus apareceu diante dele, e ele fala assim, eu só acredito vendo. Só acredito se eu tocar nas feridas, no furo, enfim, nos machucados, eu só acredito vendo. E aí na segunda aparição, Jesus aparece e fala para ele, toca aqui para você crer. Mas parece que não é só Tomé que não acredita, porque Jesus vem uma terceira vez, e durante o contexto do capítulo 21, pelo menos nesse começo, a Maria Madalena vai até o sepulcro, ela olha o sepulcro aberto, né? Lembra que Maria Madalena foi uma das 3 pessoas que estavam aos pés da cruz, quando Jesus foi crucificado, ok? Então estava Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e João, aquele que vinha atrás, que Pedro falou, e esse aí? Estavam os 3 aos pés da cruz. E Maria Madalena viu Jesus sendo crucificado, viu aquele guarda do lado dizendo, esse verdadeiramente é o Filho de Deus, viu Jesus falando com o ladrão na cruz, e perdoando os pecados do ladrão, né? Viu Jesus falando com o Pai, dizendo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Viu aquelas últimas frases de Jesus, né? Uma delas também assim, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa mulher testemunhou Jesus durante o seu ministério e até a morte de Jesus. Mas no dia que ela corre no sepulcro e vê a pedra rolada, que provavelmente tinha algo próximo de umas 2 toneladas, ela rolava para cima para abrir,
Poucas pessoas teriam condições de puxar aquela pedra, ainda mais com a guarda pretoriana na frente do sepulcro. Então aquela pedra estava rolada e a roupinha, o tecido que envolvia Jesus, dobradinho. Aê, adolescentes, Jesus arrumava a roupa, arrumava a cama, viu? Arrume a sua. Tá tudo dobradinho. Ela chega e fala assim: ele não está mais lá. E a conclusão dela é: alguém levou o corpo de Jesus. Não foi, ele ressuscitou. Caramba, hoje é o terceiro dia, ele disse. Ele foi morto na sexta-feira. Lembra disso? Já era domingo. Então era o dia da ressurreição. E ela não caiu a ficha. Ela falou: alguém levou o corpo de Jesus. Quem será que roubou? E ficou chorando: ai meu Deus, roubaram Jesus, roubaram. Aí diz que foram chamar João e Pedro, e eles correram no sepulcro. Quando eles chegaram no sepulcro, o texto disse assim, ó: e João creu. Quando João chegou no sepulcro, ele olhou, ele creu. Quando ele viu o sepulcro vazio, ele falou: ressuscitou. Mas parece que ao voltar para a casa onde eles se reuniam, eles estavam reunidos dentro da casa com porta trancada, com medo do que poderia acontecer dali para frente. Afinal, o líder deles estava morto. Eles estavam confusos. O que faremos agora? Para onde vamos? O nosso mestre morreu. Ele não está entre nós. Mas Jesus aparece para eles 3 vezes. E mesmo assim, eles continuam trancados na terceira ocasião, que é o momento do final da primeira parte do capítulo 21, quando Pedro está lá no meio do pessoal. E agora? Televisão não tem, videogame não tem um instrumento para a gente tocar aqui uma música. Ah, eu vou pescar. E aí os outros discípulos falam: vamos juntos. E é interessante porque um dos discursos anteriores, uma das conversas de Jesus com Pedro anteriores, Jesus disse assim para Pedro: a partir de agora você será pescador de homens. E ele vai pescar nesse dia aí, peixe. Por quê? Porque eles estão iniciando um período que Jesus está mostrando ali, o período de Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus, nós cantamos. E para o judeu, a Páscoa, a gente falou um pouco disso semana passada, a Páscoa começa no domingo e ela dura uma semana. Certo? No primeiro dia é um dia de festa e no último dia é outro dia de festa. Por isso que ele pergunta para Maria Madalena assim: por que você está chorando? Hoje é um dia de festa. Aqui, ó. Eu ressuscitei, eu venci a morte, em outras palavras, né? E no último dia da Páscoa, eles quebram o jejum, porque durante esse período eles só podem comer pães sem fermento. Os pães asmos. E então eles quebram o jejum no final desse período. Eles, pescadores, comendo o quê? Peixe. E justo nesse período, justo nesse momento, eles saem para comprar o pão, para começar o período, ou para pegar o peixe. E aí quando eles chegam na praia, eles entram no barquinho e vão pescar. Quem que está na praia com a churrasqueirinha lá? Está vendo, irmãos? Churrasco é de Deus. Jesus estava fazendo um churrasquinho. Diz o texto que tinha um peixe e um pãozinho lá na grelha. Estava lá Jesus fazendo churrasco, aquecendo a mão, era noite. E diz o texto que eles passaram a noite inteira e não pegaram um peixe. Mas diz o texto que eles estavam a 90 metros da areia. E Jesus fala assim para eles: joga a rede do outro lado lá. E aí eles jogam a rede do outro lado e traz com uma rede com 150 e poucos peixes. E aí João, na hora, João reconhece e fala: é ele. E aí Pedro, desesperado daquele jeito dele, pula na água e sai nadando para ir ao encontro de Jesus. Aí chega nesse trecho aqui que a gente leu agora. Então, olha a conversa: você me ama mais do que esses aí me amam? Você tem certeza, Pedro, que você está disposto a me amar? Pensa que
Jesus estava trabalhando durante todos esses discursos dele com Pedro, porque Pedro futuramente seria um dos líderes da igreja primitiva. Você lembra que a primeira pregação de Pedro se converteram 3.000 pessoas. Deus estava trabalhando no coração de Pedro. Confia em mim, largue tudo, abandone tudo, seja fiel a mim. E aqui ele está questionando Pedro depois de tanto tempo. Olha, agora eu estou indo para o Pai. Jesus já com o corpo glorificado, e eu vou subir. Vou mandar um outro consolador para vocês. Portanto, esperem lá em Jerusalém. Vocês vão ser revestidos do alto. E dali para frente iniciará a igreja. Vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Mas esperem lá, porque vocês não conseguem sozinhos. Eu vou mandar um outro consolador, o Espírito Santo, para ajudar vocês nesse sentido. Então ele fala, você me ama mesmo? Mais do que essas pessoas? Depois ele pergunta de novo, você me ama? Você tem certeza disso? E pela terceira vez, você me ama? Depois de comerem, olha esse texto do 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esse? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas olha só aqui. Eu coloquei de vermelho quando ele usa uma palavra e de amarelo quando ele usa outra, ok? Então tá aí o texto. As duas vezes que ele usa uma palavra, Jesus perguntando, Pedro responde de maneira diferente, mas aí no final Jesus pergunta do mesmo jeito e ele responde do mesmo jeito. Ok? Para ficar mais fácil aí, para você entender. Ok? Parece que há uma diferenciação, mas ele faz isso algumas vezes. Dá uma olhada aqui, quando ele fala de cuide das minhas ovelhas, ou pastoreie, ele também faz isso. Então, cuidar tem o sentido parecido com o pastoreio, mas cuidar tem a ver com alimentação. Pastoreio tem a ver com você conduzir, ir à frente, servindo de exemplo para as ovelhas que vêm atrás. Mas elas têm significados muito parecidos. Ele faz isso outra vez. Olha aqui, quando ele usa cordeiro e ovelha, ele também faz isso. No mesmo texto. Usa palavras diferentes para expressar a mesma ideia. Cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. É interessante ele usar cordeiro e ovelha. Cordeiro trazendo esse significado de, sem querer alegorizar, mas trazendo esse significado de sacrifício que ele teria que viver. O próprio Jesus sabe do que está falando, porque ele é um sacrifício vivo. E Pedro passaria por isso. Cuide dos meus cordeiros, cuide daqueles que se sacrificarão, cuida daqueles que viverão por sacrifício em amor a Deus, acima de todas as coisas. A gente pode elocubrar aqui, talvez eles estivessem falando dos próprios apóstolos, que seriam mártires futuramente, né? Aliás, todos eles foram martirizados, serviram como cordeiros, né? Foram sacrificados, simbolizando aquilo que Cristo fez na cruz. Todos eles deram a vida pelo reino. Talvez isso, talvez as ovelhas, eu acho que é forçar um pouco demais o texto, mas traz um pouco de elucubrações para a gente, né? Então, olha lá, o cordeiro aparece uma vez, essa palavra, uma vez só, fora de Apocalipse. E essa única vez que é fora de Apocalipse está aí em João, o Evangelho de João. Todas as outras vezes, 27 vezes, aparecem em Apocalipse. Adivinha para quem é atribuído esse nome, Cordeiro, em Apocalipse? Jesus. Interessante isso, né? E a palavra probatia, ovelhas que precisam ser guiadas, um povo eleito, né?
às vezes dá vontade, né, de acreditar que João está falando de coisas diferentes, né? A gente não tem recursos para isso, mas é interessante observar isso, né? Muito bem, então a gente tem a palavra arnion, tem a palavra probatia e tem a palavra arnás, né? Mas olha que interessante, tem uma outra palavra que João usa quando ele fala de Jesus. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É anós, essa palavra. Ela aparece 4 vezes no Novo Testamento. 2 usadas por João, se referindo a Cristo. Uma em Atos, que é o cristão que é levado como ovelha para o matador. Mesma coisa que ele está dizendo para Pedro, né? Lucas usa lá em Atos. E o próprio Pedro, no capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 19, ele usa a palavra dizendo: mais precioso o sangue de Cristo como um cordeiro sem mancha e sem defeito, né? O próprio Pedro falando de Cristo usando uma outra palavra que não tem nada a ver com as que ele usa ali no diálogo, na conversa com Jesus, né? Então são 4 palavras apresentadas aí no Novo Testamento acerca desse texto. Então parece que João faz um joguinho de palavras ali, né? Então parece que ele vai trazendo algumas ideias que o próprio Pedro poderia chegar a uma conclusão, né? Perceba que nesse momento Jesus parece que chama Pedro de canto para trocar uma ideia em separado, né? Parece que eles estão batendo um papo separado ali e parece que há uma possibilidade de Pedro passar por eventos difíceis pela frente, por isso ele chama Pedro no cantinho para prepará-lo para algumas coisas que virão. Olha lá que interessante. Ou seja, anós denota, melhor dizendo, a oferta de Deus, ou seja, o próprio Cristo, como oferta de Deus para a humanidade. A arnion ressalta o fato de que aquele que é o Senhor eterno também é o Cristo crucificado por nós, né? Probatia seriam as ovelhas, os animais, e arnás, os discípulos, como os cordeiros entregues aos lobos, né? E João trabalha essas palavras muito bem. Para quem era uma pessoa preterida por ser um pescador, ele sabia muito bem usar as palavras e tinham muitos conceitos teológicos, né? Olha a outra coisa que ele faz no mesmo texto. A palavra saber, ele usa de 2 formas diferentes também. No mesmo texto. Aqui está em amarelo, aqui, ó, gnoskeis, é saber, dar conta, perceber, estar seguro de algo. E oidas, saber, conhecer, entender somente. Então, quando ele diz no final lá, Senhor, tu sabes de todas as coisas, ele está dizendo, olha, tu estás seguro, você conhece todas as coisas, não é um saber comum. Tu conhece todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Muito bem, a segunda parte seria então a profecia. Será então a profecia, que está aí, ó, na tua Bíblia. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Todo o significado desse siga-me, né? Olha, você vai fazer como eu fiz. Eu acabei de fazer. Eu morri por você. E você também vai seguir o mesmo caminho que eu vou seguir. Você não vai fazer mais o que você quer. Quando criança a gente fazia isso. Mas quando adulto a gente abre mão, principalmente dentro do reino de Deus. Quando velhinho, você depende de outras pessoas para se alimentar, para vestir. Você fica totalmente dependente de alguém. É disso que Jesus está falando. Hoje, você depende totalmente de mim. Você depende totalmente de Deus.
siga-me. Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz, você vai se sacrificar pelo reino de Deus. E a gente sabe que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Foi crucificado e ao momento da sua crucificação ele não se sentiu digno de ser crucificado como Jesus. Então ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, né? Olha o que ele diz na primeira carta dele, capítulo 4, versículos 14 e 15. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes vocês são. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Ele está dizendo, olha, se você sofre, então sofre pela causa do reino. É por essa causa que você deve sofrer. Como Cristo sofreu, e aqui em sua carta já compreendendo a ideia, né, do que Cristo falou para ele, nessa carta ele já está expressando, replicando aquilo que ele aprendeu do Mestre. E passando para outras pessoas os ensinamentos de que um crente tem um custo alto na sua vida. Não é barato. Não é barato. Aquele que vai me seguir, é necessário que ele negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é barato o preço. Você que é jovem, está em fornicação, entra no eixo. Entra no eixo. Você que é jovem e casado, entra no eixo do que você está fazendo. Você que é marido e não está pastoreando a tua família, entra no eixo. A vida com Cristo não é brincadeira. A vida com Cristo tem um alto preço a se pagar. É um preço que você não paga. É um preço que é consequência. Entende isso? Você não está pagando algo que você recebeu. Você vive por consequência de algo que já foi feito por você. É uma dívida que Jesus pagou na cruz. Mas que custa caro. Custa caro andar com Cristo. Talvez dê uma reviravolta no país, né? E os governantes começassem a perseguir os cristãos, né? E jurassem de morte todos aqueles que serviam ao cristianismo. E eu não duvido isso não, viu gente? O marxismo do jeito que está bombando no país aí, do jeito que está o marxismo no país, eu não duvido isso acontecer não, tá? Aliás, o anticristo fará isso. E falta pouco, não falta muito não. Ele fará isso. Então, o preço é caro. Jesus foi lá e pagou por nós. Agora, a responsabilidade é um custo, né? Temos uma responsabilidade, temos um nome a carregar. Temos uma vida que foi sacrificada por nós para carregarmos, né? E essa vida exige que nós também sacrifiquemos a nós. Eu não sei se você está pronto para isso, não sei se você entendeu ainda isso. Pense um pouquinho mais sobre a primeira pergunta. Quanto você está disposto a pagar? Tem alguém em necessidade, você está pronto para ajudar? Tem alguém precisando de um socorro, você está pronto para ajudar? Tem alguém precisando do teu auxílio, do teu discipulado, do teu aconselhamento, da tua oração, da tua dedicação, você está pronto para ajudar, querido? A terceira parte desse texto é uma ordem, né? Ele pergunta, Senhor, e quanto a ele? E aí Jesus dá uma ordem. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Para você, só resta me seguir. Essa é a ordem para você, Pedro. Me siga. Faça o que você tem que fazer.
Não olhe para os lados, não olhe para trás, não olhe para os outros. Você me ama mais do que esses outros me amam. Você está se preparando para o que vem à frente. Se prepare, porque há pouco tempo atrás você me negou 3 vezes nas entrelinhas, né? Se prepare. O final do texto apresenta o próprio João. É interessante que João não cita o próprio nome, ele fala em terceira pessoa. Ele diz assim: este é o discípulo, o João, ele está falando dele mesmo. Este é o discípulo que dá o testemunho. Parece que tem um sujeito oculto nessa história aí. Parece que alguém que está ali do lado, mas ao mesmo tempo não aparece, né? Parece que tem alguém do lado ali que creu antes dos outros. Parece que tem alguém do lado que foi até os pés da cruz. Parece que tem alguém do lado que atendeu o chamado de Jesus de imediato. Parece que tem alguém do lado que reconheceu o próprio Cristo ressurreto. Parece que tem alguém do lado que não aparece, mas que está ali, crendo. Não por isso era o discípulo amado, mas porque estava do lado de Jesus sempre. Era um querido, era um amigo de Jesus. Mas estava ali do lado, observando a humanidade, observando o homem Jesus, observando o Filho Jesus. E aí ele vem com um evangelho diferente dos sinóticos, diferente dos outros 3, trazendo um prisma de Jesus, alguém mais chegado, alguém mais perto, alguém como o próprio Filho de Deus encarnado. Como esse homem não poderia reconhecer o próprio Cristo, andando do lado dele? Mas o texto está dizendo que os discípulos estavam atemorizados, estavam com medo do que poderia acontecer com eles. Com o próprio Cristo ali dentro, Jesus entra dentro do lugar onde eles estavam e aparece a eles. O que vocês estão tristes aí? De repente está ali os principais discípulos, os apóstolos, e aparece um cara que eles não reconhecem como Jesus, mas de repente eles falam: meu, como é que você entrou aqui? A porta está trancada? Quem é você? Eles não reconhecem a Jesus, mas eles não se preocupam quem é aquele cara que está entre eles. É esquisito isso. Parece que eles estavam meio cegos. Parece que a fé deles estava tão abaladas e as dúvidas se sobrepunham à própria presença do Cristo. O Deus estava ali, ressurreto entre eles. E eles não reconheciam. E no final ele diz: olha, este é o discípulo que dá o testemunho, que dá um ato contínuo, testemunho desses acontecimentos, que os registrou aqui. E sabemos que seu relato é fiel. Jesus também fez outras coisas. Se todas fossem registradas, e ele parece que é testemunho dessas coisas, né? Como ele tinha tanta certeza de todas as outras coisas que Jesus realizara, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Quanto estamos dispostos a pagar? Por isso Jesus pergunta para Pedro: você me ama mais do que esses aí me amam? Desse caminho daqui para frente, você está disposto a passar pelo que você vai passar? As tuas opções da vida, os teus desejos para a vida, os teus planejamentos, os teus sonhos estão se sobrepondo ao que Deus quer para você? Você tem planejado, você tem se preparado para o futuro da tua vida, pensando no reino? Você está preparado para doar o que você tem ou o que você é em prol do amor de Deus, em prol dos planos de Deus? Você tem priorizado a vontade de Deus para a sua vida acima de todas as coisas? Eu quero confessar para você que eu muitas vezes não.
Muitas vezes não. E eu me envergonho disso. Eu me envergonho quando Jesus está ali comigo e eu não o reconheço. Eu me envergonho quando eu estou diante de um problema na vida, de uma dificuldade, de uma inversão de propósitos, de uma inversão de planejamentos, de uma dificuldade de concretizar aquilo que eu quero, e Jesus está ali do meu lado dizendo, eu estou no controle do negócio, e eu não reconheço. Muitas vezes eu não percebo que é Jesus quem está me mandando os problemas que eu tenho. Eu não percebo que é Jesus quem está mandando as provações que eu tenho. Quando eu deveria me alegrar em meio às provações, sabendo que o Senhor está comigo, cuidando de mim, me fazendo perseverante, aumentando minha fé, eu desanimo. Essa é a minha humanidade fraca, da qual vocês também fazem parte. Mas o texto está trazendo uma convicção muito grande de que Jesus está conosco, sempre. Agora perceba a diferença de Jesus estar presente na minha vida e eu estar presente na vida de Jesus. Há uma diferença aí. Há uma diferença quando eu olho para o reino e eu imagino que o reino está para me servir. Então, a dificuldade aperta, eu vou para a igreja orar. Eu perco um ente querido, eu vou para a igreja orar, para Deus me consolar. É como a compra do mês está acabando lá para o dia 25, faltam 5 dias. Não encheu o cartãozinho ainda de vale alimentação, ou não recebeu o salário para ir lá fazer outra. Então você tem que ir ali nas medidas paliativas, Vai lá, compra uma bisnaguinha, Se bem que a bisnaguinha está a peso de ouro agora, Compra a bisnaguinha, compra um sachêzinho de café para inteirar o que está acabando, para esperar o mês que vem, Então eu vou no mercado e pego aquilo que está me faltando para aquele mês. Às vezes a gente faz isso com Cristo. A gente dá as migalhas para Ele, não é? Quantas vezes eu já fiz isso? Eu me envergonho disso. Eu quero que você se envergonhe também. Não assimile isso. Não aceite isso. Não aceite isso. Busque levar às últimas consequências a vida do cristão. Viver pela fé. Eu sei que isso é difícil, é um processo. Mas perceba que o processo de santificação, ele corre paralelo com isso, entende? Então, você nada pode fazer para acrescentar ou melhorar a sua imagem diante de Deus. Nada. Mas você pode fazer algo para que o teu coração se sujeite mais à vontade de Deus, que é o processo de santificação. O que você faz com isso? É liberdade sua. Se você não vem à escola dominical, e aliás hoje estava cheia a escola dominical, viu? Fiquei muito feliz, foi uma bênção. Se você não vem, você está faltando naquilo que você pode fazer. Se você ainda não pertence a um grupo pequeno, corra lá no fundo, procure alguém, participe do grupo pequeno. Se você não faz cultinho na sua casa e não tem esse hábito, e realmente cultivar um hábito assim é um negócio difícil, é demorado, mas dê o primeiro passo, comece uma vez por semana, uma vez, 2 vezes por semana, vai desenvolvendo, uma hora você chega lá, mas comece por alguma coisa, não comece querendo ir para a cruz já, comece dizendo para Jesus, Jesus, tu sabes de todas as coisas, você sabe que eu te amo, amém? Fecha os teus olhos. Senhor, nós queremos clamar ao Senhor, pedir que o Senhor nos ajude, Pai, porque nosso pecado, a nossa humanidade nos limita
aliás, nos impossibilita de fazer algo de bom, de querer algo bom. A tua palavra mesmo diz isso. Não há um que quer, não há um que faça, não há um que busque. Nós somos todos pó sem o Senhor. Nos ajuda, Senhor, em meio a essa limitação, a buscar forças no Senhor, através do Teu Espírito Santo, para que a gente busque, nesse processo de santificação, abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, entender a Tua vontade para as nossas vidas. Entender que o Senhor nos ama e o Senhor quer esse nosso amor. O Senhor quer essa devoção, essa piedade. O Senhor quer essa nossa dedicação ao Senhor, Pai. Nos perdoa porque muitas vezes nós falhamos nisso. Entendemos que precisamos iniciar esse processo Te amando acima de todas as coisas da nossa vida. E naturalmente o martírio, o abandonar as nossas vontades, os nossos desejos, nossos planos, em detrimento da Tua vontade, em favor do Teu reino, isso virá naturalmente. Transforma nossas vidas, Senhor, por favor. Não permita que os nossos desejos continuem nos levando a pecar, porque isso nos incomoda, isso nos entristece, e nós queremos avançar, aprender mais de Ti, ser um cristão melhor, em um tempo onde a moral, a ética cristã está se perdendo, está se pulverizando, Senhor, e nós precisamos ser um povo diferente, para que a população, aqueles não cristãos, vejam em nós um bom testemunho, simpatizando, venham Te buscar, andar contigo, conhecer ao Senhor, através do testemunho de vida que nós damos, Senhor. Obrigado por mais esse dia, obrigado porque meus irmãos estão aqui. Hoje foi um dia muito gostoso, começando de manhã, estudando a Tua palavra, e os irmãos aqui com vontade, estudando, se dedicando ao Senhor, buscando a Tua palavra, aprendizado, e agora no período da noite também, estamos juntos, querendo dizer que nós Te amamos, e nós estamos dispostos a seguir a Tua vontade, porque sabemos que o Senhor estará conosco até o fim, Pai, até o fim, que não será o fim, será o começo para a eternidade. Nós Te louvamos assim e nós fazemos em nome de Jesus. Amém.